parque se torne verdade, apesar da nossa realidade, se ele ainda sobreviverá, depende de nós. É possível estimar uma previsão de tempo para a conclusão do processo e seu resultado final? Não tem como ter uma previsão. Há possibilidade de um acordo, há possibilidade de a ação correr sem recursos, há possibilidade de correr com recursos mais demorados, recursos mais rápidos, então não tem como se ter uma previsão, tá? A possibilidade de a Fátima rever esse posicionamento tão intransigente e tão em desacordo com os próprios objetivos de um órgão que é de proteção ambiental, né? A possibilidade. O Ministério Público não vai desistir da ação porque seria ilegal, né? Eu estou buscando que a lei seja cumprida, né? Que os direitos sejam respeitados. Então, previsão de tempo não tem. No Acaraí é onde tem animais de todos os tipos, tem preservação ambiental, tem no parque tem. Vamos preservar sua natureza, vai morrer, você vai ver, você não vai se arrepender, pois tudo é o futuro da nação. Vamos fazer um ato de preservação, vamos preservar esse é um bem para você, o parque mostra o que precisa aprender. Vamos fazer uma ação, eu e você. Vamos preservar sua natureza, vai morrer, você vai ver, você não vai se arrepender, pois isso tudo é o futuro da nação. Vamos fazer um ato de preservação. A implantação do Parque Estadual Acaraí está paralisada por consequência da ação judicial movida pelo Ministério Público para assegurar os direitos das comunidades tradicionais e dos proprietários de terras na região. Qual o posicionamento do Fátima sobre esses aspectos? Os direitos das comunidades tradicionais e dos proprietários, eles estão assegurados pela Fátima, não seria necessário uma ação do Ministério Público para que isso acontecesse. O foco da ação do Ministério Público é a transformação do parque, que é uma unidade de proteção integral, em uma unidade de uso sustentável. Isso em função da existência da comunidade da Tapera ali, que tem algumas ações dentro da área do parque, tá? Principalmente no Rio Acaraí. O grande conflito que existe, assim, o que a Fátima firmou o pé em manter um parque ali, uma unidade de proteção integral, em função de vários aspectos. Primeiro, o estudo que foi feito, os levantamentos, eles apontaram para uma unidade de proteção integral. É preciso justificar a categoria que a gente vai escolher para uma unidade de conservação através de estudos, e esses estudos justificam a criação de um parque, pela beleza cênica, pela grande variedade de espécies, pela integridade do meio ambiente, pela presença de animais em extinções e pelo baixíssimo uso da área. Praticamente não existem moradias ali dentro. Existe o uso do rio por parte da comunidade da Tapera e ali assim, a comunidade tradicional da Tapera é muito menor do que se pensa, do que se fala, né? Quando se cria a lei do SNUC, que regulamenta o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele define é ele quem define o que é uma compensação ambiental e como utilizar essas verbas, né? Então, a compensação ambiental ela se dá através de um percentual que é uma empresa que vai se instalar, alguma obra que vai ser instalada, ela causa no meio ambiente, o impacto que ela causa, e uma parte do dinheiro investido no empreendimento ele tem que ser direcionado para unidades de conservação. Se o empreendimento atinge uma unidade de uso sustentável, então uma parte dessa verba pode ser destinada a essa unidade.
Se não atinge, não pode. As compensações ambientais, elas são direcionadas unicamente para unidades de proteção integral, que é o caso de parque. Uma unidade de uso sustentável não teria essa fonte de recursos. Esse é um ponto muito importante, porque sem verbas para implantação de uma unidade de conservação, ela acaba não dando certo, né? Então, a gente firmou o pé nessa questão, porque além das características ambientais e de uso da região não justificarem a criação de uma unidade de conservação de uso sustentável, ainda teríamos o problema de não termos verbas para implantação dessa unidade, né? Ou seja, criação de trilhas, de centros de visitantes, de equipamentos lá dentro, como mirantes, esse tipo de coisa. Não teríamos uma fonte de recurso para implantar essas estruturas, né? A segunda é que quando o parque foi criado, ele foi criado já como uma categoria de proteção integral, e isso ajudou a criação do parque, porque os proprietários da região sabem que serão indenizados. A gente já está trabalhando nisso, a gente tem alguma verba que ainda não dá para indenizar toda a área, mas uma parte é possível. Nós estamos trabalhando em outras fontes de recursos para indenizar aquela área. E a mudar de categoria nesse momento seria inviabilizar as indenizações também, porque uma unidade de uso sustentável, o governo não compra as terras. Então os proprietários ficariam com as terras, pagando seus impostos e tal, com direito a algum uso lá dentro, que fosse possível, um licenciamento ambiental, mas sem direito à indenização, né? Mesmo porque a gente não teria verba para indenizar esses proprietários. Então, não seria nesse momento uma politicamente correto, né? Depois de haver um aceite, né, por parte da população, dos proprietários, dos governos, né, de que seria transformado em proteção integral e as propriedades indenizadas, a gente mudar de categoria, não indenizar mais os proprietários, não dar o direito a eles de uso, porque o licenciamento ambiental de atividades dentro daquela área é bem complicado, e ao mesmo tempo a gente não consegue ver, e o Ministério Público não apresentou justificativas que indiquem que a área seria de uso sustentável. Existe simplesmente uma vontade, né, uma pressão, inclusive, do Ministério Público nesse sentido, mas a Fátima não encontraria jamais uma justificativa para que isso fosse feito. Então, os direitos das comunidades tradicionais, eles estão garantidos em lei, e a Fátima vai garantir esses direitos, ela está garantindo esses direitos, e os dos proprietários também estão garantidos em lei, essa é a grande questão. Sou feliz por estou aqui, preservando o Parque Acaraí contra as destruições. Continuarei a me divertir e cuidando do que se encontra ali, como animais em extinções, alegrando os nossos corações. Parque Acaraí. Parque Acaraí. Parque Acaraí. É preciso preservar pra viver. É preciso preservar pra viver. É preciso preservar pra viver. Pra viver. Qual a sua opinião sobre o modo de utilização da natureza pelo ser humano? Que é, assim, como uma opinião pessoal minha sobre esse assunto, o que a gente está passando hoje com relação ao parque é exatamente um reflexo do que a gente está passando hoje a nível mundial.